Olá a todos, bem-vindos ao Zona de Reunião. Vamos para a nossa aula de legislação pertinente aos militares da Marinha do Brasil. A introdução. Este capítulo tem o propósito de apresentar algumas leis referentes aos militares, mas esse capítulo não esgota o assunto, mas serve de orientação inicial, né? Nós vamos ver aí vários tipos de leis, decretos, né? Então não tem como a gente ver tudo. Por exemplo, se a gente for ver a Constituição Federal, né, com certeza vai dar mais do que 30 aulas para a gente rever toda essa lei, né? Que é a nossa lei magna aí, a lei principal, a lei suprema do nosso país. Mas vamos lá, continuando. Leis e regulamentos, Constituição Federal. A Constituição Federal é a lei suprema de um país, a partir da qual todas as demais devem se subordinar, ou seja, não existe nenhuma lei acima da Constituição Federal. E toda aquela lei que fere a Constituição Federal, ela deve ser automaticamente mudada, né? Ela tem que ser ou abolida ou mudada, revogada. A Constituição da República Federativa do Brasil foi promulgada em 5 de outubro de 1988, melhor dizendo, e procura instituir Estado democrático de direito, destinado a assegurar o exercício dos direitos e deveres individuais e coletivos, dos direitos sociais e políticos, garantindo o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Além disso, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, o desenvolvimento nacional, a redução das desigualdades sociais e o bem-estar de todos, numa sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Ou seja, a Constituição é feita para que ela cria mecanismo para que possamos viver dentro de uma democracia, né, onde todos têm direito à liberdade, à propriedade, né, o que é seu ali é por direito, né, e aquelas pessoas que às vezes que são menos desfavorecidas possam viver dignamente. É um resumo bem simples da Constituição Federal. Continuando ainda na Constituição Federal, né, mas agora voltado para o lado das Forças Armadas, né, as Forças Armadas estão previstas no artigo 142 da Constituição. Conforme este artigo, as Forças Armadas são instituições nacionais permanentes e regulares, ou seja, elas não podem ser dissolvidas, organizadas com base na hierarquia e da disciplina. Então isso aí é a definição básica das Forças Armadas que está lá no artigo 142 da Constituição Federal. A Constituição Federal destinou às Forças Armadas a defesa da pátria, e, né, isso aí é uma atribuição principal das Forças Armadas. Claro que existem atribuições subsidiárias, que não é o caso dessa matéria, né? Ela atribui, no caso das Forças Armadas, a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e a garantia da lei e da ordem. A Constituição Federal proíbe ao militar a sindicalização. Nós não temos sindicatos, né? Existem sim aqueles sindicatos militares da reserva, de mulheres esposas de militares, mas o militar em si ele não tem formalmente um sindicato. É proibido, é vetado pela Constituição Federal. Nós também somos proibidos de fazer greve. Militar das Forças Armadas não faz greve. A PM faz greve, bombeiro, polícia civil, mas nós não podemos fazer greve. E também nós não podemos nos filiar a partidos políticos. O militar ele pode ser elegível sim, mas ele não existe uma filiação, né, dentro dos partidos políticos. Aí já é um outro mecanismo que se utiliza, né, que também não é base da nossa matéria. Quem quiser depois pode dar uma olhada lá no TRE, no Tribunal Regional Eleitoral, ou no Tribunal Superior Eleitoral, no TSF, na página deles, você pode baixar lá a lei eleitoral que vai explicar como o militar pode ser elegível, né? Mas não é questão da nossa prova. Então, só voltando, a Constituição proíbe o militar de sindicalização, greve e afiliação dos partidos políticos. Isso é muito importante. Agora um resumo também bem simples também do Estatuto dos Militares, né? Que é uma lei número 6.880 de 1980. Ela é bem antiga, né? Ela regula a situação, obrigação, deveres, direitos e prerrogativa dos membros das Forças Armadas, tanto da ativa quanto da inatividade, respeitando-se os preceitos fundamentais da hierarquia e da disciplina. O Estatuto dos Militares contém normas sobre valores e ética militar, tempo de compromisso militar, férias, licenças e outros afastamentos, agregação, exclusão e licenciamento do serviço ativo, tempo de serviço e outras situações especiais. Então, o Estatuto dos Militares ele regula toda a nossa rotina ali, né, relativa à parte administrativa dos militares, né, qual tipo de licença que você tem direito, os tipos de afastamento,
como se sai do serviço ativo, né? Também fala da ética, dos valores, né? É um estatuto bem interessante, entendeu? Não é porque eu estou dando essa aula que eu vou falar que é uma excelente lei, mas é assim, se você puder dar uma lida no estatuto como um todo, você vai ver que tem muitas coisas ali que os militares até desconhecem, né? Direitos, principalmente os direitos. Às vezes o militar precisa de uma emergência, tirar uma licença, às vezes por falta de conhecimento da lei, ele sofre às vezes tem problemas administrativos por desconhecer o estatuto. RDM, né, que é o Regulamento Disciplinar para a Marinha, que é um decreto, né? Isso é importante você saber também o nome dos regulamentos e da onde ele é embasado, ou então da onde ele foi retirado. No caso do RDM, ele é um decreto. O estatuto, nós vimos que ele é uma lei. Pode cair em questão de prova, dizendo que o estatuto pode ser um decreto, uma lei. Então é interessante vocês saberem. Então o RDM ele é um decreto número 88.545 de 83, né? E ele tem como propósito a especificação e a classificação das contravenções disciplinares, não crime, e o estabelecimento das normas relativas à amplitude e à aplicação das penas disciplinares, a classificação do comportamento militar e a interposição de recurso contra as penas disciplinares. Então, o RDM ele tem todos aqueles mecanismos relativos à contravenção disciplinar. Como você faz para ter um recurso, para recorrer, né, a pontuação, no caso ali do comportamento do militar, entre outros. Entende-se por contravenção disciplinar, né, agora vem a definição, né, é toda ação ou omissão contrária às obrigações ou deveres militares estabelecidos nas leis, nos regulamentos, nas normas e nas disposições em vigor que fundamentam a organização militar, né, a OM, desde que não seja configurado como crime pelo Código Penal Militar. Então você fez uma omissão contrária, né, uma ação que não foi enquadrada como crime lá pelo Código Penal Militar, você vai estar enquadrado no RDM. O artigo 7º do RDM enumera todas as contravenções disciplinares. Depois vocês podem ver na aula lá, que vai falar de todos aqueles 84 itens do artigo 7º, mais o parágrafo único. Código Penal Militar, CPM, é um decreto-lei, né, número 1001 de 69. É mais antigo ainda que o Estatuto. É legislação especial que abrange a aplicação da lei penal militar. Este código define os crimes militares em tempo de paz e em tempo de guerra, bem como as normas gerais e os princípios que regulam a aplicação da lei penal militar. Então já vimos aí que ele é o que regula todos os crimes militares, tanto em tempo de paz quanto em tempo de guerra. Na forma dos artigos 9º e 10º, são crimes militares em tempo de paz para o crime. Então ele só fala em tempo de paz. Vamos lá, no caso, praticados por militar da ativa em uma das seguintes hipóteses. A primeira, quando a vítima for militar da ativa, quando praticados em local sujeito à administração militar e quando em serviço, em formatura ou em manobra. E quando praticados por qualquer pessoa, mesmo que civil, em uma das seguintes hipóteses. Quando contra o patrimônio sob administração militar ou contra a ordem administrativa militar. Quando a vítima for militar em local sujeito à administração militar. Quando a vítima for militar em formatura, em manobra ou em prontidão. E quando a vítima for militar no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública ou em função de natureza militar, mesmo que em local não sujeito à administração militar. Então nós temos esses dois momentos, né, que pode ser enquadrado no crime militar em tempo de paz. Vamos falar agora do Código de Processo Penal Militar, o CPMM, né? Ele codifica toda a matéria relativa à parte processual penal militar em tempo de paz ou de guerra, sem ter o seu aplicador que recorrer à legislação penal comum, salvo em casos muito especiais. Possui normas também para a condução de inquéritos penais militares, o IPM, uma coisa muito interessante, o qual é o procedimento adequado para a investigação de crimes militares. Isso é uma questão de prova. Pode falar qual é o procedimento adequado para a investigação de crimes militares? É o inquérito policial, é o inquérito penal militar, é o IPM. Já vi muita pessoa falar que até eu falei, né, inquérito policial militar, não, é inquérito penal militar, o IPM. Lei de Remuneração dos Militares, o LRM. A remuneração dos militares é regulada atualmente por uma medida provisória, né, aquela medida provisória de 2001. A remuneração dos militares é regulada atualmente por uma medida provisória, já falou.
A remuneração dos militares em tempo de paz é composta pelo, isso é interessante, soldo, pelos adicionais e pelas gratificações, os quais estão previstos na citada medida provisória. Além da remuneração, os militares fazem jus a outros direitos remuneratórios. É uma coisa diferente, tá? A questão lá, como diz, a remuneração do militar ele é composta pelo soldo, pelos adicionais e pelas gratificações. Agora está dizendo que além da remuneração, né, que é o que compõe o soldo, os adicionais e as gratificações, os militares fazem jus a outros direitos remuneratórios, como o auxílio fardamento, auxílio transporte, auxílio natalidade, assistência pré-escolar, adicional de férias e natalino, entre outros. Então a remuneração em si, ela é formada pelo soldo, adicionais e gratificações. Isso em tempo de paz, tá? Em tempo de guerra já muda. Também não é caso do nosso assunto aqui de hoje. Esta legislação prevê também os descontos e hipóteses de suspensão da remuneração, como por exemplo, quando o militar se encontra na situação de desertor. O militar tem desertor, ele tem ali, a administração está embasada pelo LRM de suspender a sua remuneração. Bem, com isso nós acabamos essa parte da matéria e até a próxima.